Porque Girl From Rio é um dos melhores trabalhos da carreira da Anitta. Girl From Rio é o single principal do primeiro álbum internacional da Anitta com sua nova gravadora, a Warner. Nessa música, a cantora mais famosa do país, Anitta, faz um remake da música mais famosa do país, Garota de Ipanema. Assim, ela traz um clássico para os dias atuais, fazendo uma homenagem e, ao mesmo tempo, uma crítica. Para quem não sabe, Garota de Ipanema é um clássico da bossa nova, criada por Vinícius de Moraes, Tom Jobim e João Gilberto. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem e que passa num doce balanço, caminho do mar. A bossa nova é um estilo musical brasileiro que surge mais ou menos nos anos 50, lá no governo JK, que mistura o samba brasileiro com influências do jazz e do blues americano. Ao mesmo tempo que a bossa é uma das grandes expressões da música brasileira em todo o mundo, é preciso lembrar que ela foi também uma forma de embranquecer o samba, deixando ele mais próximo da música americana para poder elitizá-lo. All of these American influences on Brazilian songwriting of the era, specifically bossa nova, was seen in some circles as a whitewashing of samba, a diminution and commodification of the rich Afro-Brazilian syncopated style to appeal to the sensibilities of upper-class and middle-class whites. Nesse processo de whitewashing do samba, saem os cantores pretos e entram os intelectuais brancos. É basicamente o processo que eu expliquei no meu vídeo de apropriação cultural, onde a cultura de uma minoria tem seus símbolos e atores embranquecidos para poder torná-la mais comercial. É preciso lembrar que em 1890, apenas 2 anos após a Lei Áurea, foi estabelecido o crime de vadiagem. Qualquer negro aqui no Brasil que fosse visto com um pandeiro na mão poderia ser preso pela polícia. Poderia ser visto como bandido simplesmente por expressar sua cultura. O mesmo ainda acontece com o funk hoje em dia. Um estilo musical negro, periférico e criminalizado pelo Estado, com seus bailes sendo invadidos por operações policiais e seus organizadores sendo presos, com destaque para o caso do Renan da Penha. Não é só o preconceito em relação à música, né? É em relação a tudo que envolve antes, tipo, a cultura, ao pobre, ao negro, ao favelado, à mulher. Mas enfim, depois de anos do samba do negro sendo criminalizado, surge então a bossa nova, criando um samba aceitável pelas elites. E um dos seus grandes clássicos é Garota de Ipanema, uma música onde Vinícius de Moraes, um homem branco, retrata na letra uma bela garota que anda pela zona sul da cidade, a parte rica do Rio de Janeiro. Garota de Ipanema se tornou um grande sucesso mundial. Para vocês terem ideia, ela se tornou a segunda canção mais gravada na história, perdendo apenas para Yesterday dos Beatles. Ou seja, a música mais famosa da história desse país, ao mesmo tempo que é uma obra de arte inspirada pelo samba, é também um grande embranquecimento da cultura brasileira. Anitta decide então, junto com seus produtores da Stargate, usar um sample dessa música nesse single que é a faixa título do seu novo álbum. E ao mesmo tempo que ela homenageia essa composição brilhante, ela também a desconstrói. O conceito do início do clipe, dirigido por Giovanni Bianco, é basicamente como se a Garota de Ipanema fosse uma diva pop. Anitta surge com uma peruca vermelha, vestida como uma modelo pin-up, bem vintage, em frente a uma pintura de uma paisagem da zona sul do Rio de Janeiro dos anos 50. Essa cena retrata bem como o Rio de Janeiro ficou conhecido mundialmente através da bossa nova. Uma paisagem bela, porém elitizada, artificial e parada no tempo. Até que ela começa a cantar. Hot girls wearing pro, we don't look like models. 10 lines, big curves and the energy glows. You'll be falling in love with the girl from Rio. A artista decide então que ao invés de mostrar para o mundo a garota de Ipanema, ela vai mostrar a garota do Rio, que é muito maior que a parte rica da cidade. O cenário falso se abre para poder mostrar um Rio mais autêntico. A paisagem falsa dá lugar à paisagem real do Piscinão de Ramos, que existe no bairro da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. E aí o clipe passa a ser uma dicotomia entre essa visão idealizada do Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro real. No lugar de bailarinos dançando em harmonia, a gente vê os conflitos da realidade do carioca. A cantora Anitta dá lugar a Larissa, que vai pra praia com a família para poder comer churrasquinho e milho. A garota de Honório Gurgel, que se bronzeia usando descolorante e fita isolante. Aqui,
uma clara referência a seu grande hit, Vai Malandra. Anitta cria assim uma obra que desconstrói a imagem da Garota de Ipanema, eternizada na voz de Astrud Gilberto, que popularizou a música mundialmente fazendo uma versão em inglês. Anitta mostra que a garota do Rio não precisa ser magra, branca ou rica, que a garota do Rio pode ser preta, gorda, periférica, com celulite. Se na bossa nova a Garota de Ipanema era definida por um homem, aqui ela canta por si mesma. Se a bossa nova acabou excluindo a população pobre da música brasileira, Anitta aqui faz questão de trazê-la de volta. Essa valorização da cultura da periferia é algo que não é presente só nesse clipe, mas em toda a carreira da Anitta. Seu maior propósito como artista sempre foi fazer o funk ser respeitado, não só nacionalmente, mas mundialmente. Eu comecei a perceber que o brasileiro não valoriza o que é dele. E tem sempre essa coisa de pensar que é melhor o que é de fora. Nananana. E eu comecei a perceber que o funk, por seu ritmo popular, as pessoas jamais iriam respeitar com grandeza, né? A não ser que virasse o queridinho dos gringos. Através de uma linguagem pop, ela conseguiu fazer o funk chegar em lugares nunca antes vistos e levar o paredão da Furacão 2000 para o palco do Rock in Rio. Não temos aqui uma letra genérica, e sim uma composição pessoal, que mistura a mensagem da cantora para o mundo com sua própria história de vida, seja encontrando um novo irmão ou tendo problemas nos seus relacionamentos. Ela inclusive debocha desse fato de pegar vários caras, algo que faz ela ser muito criticada, ser vista como uma mulher depravada, simplesmente por causa do machismo. Afinal, se fosse um homem pegando várias mulheres, isso seria visto como sinal de sucesso. Por isso, Girl From Rio é maior do que os charts. Números Anitta sempre teve na sua carreira, e de sobra. Com esse single, ela mostra que mais do que vender, ela tem o que dizer. Isso quer dizer que Anitta é a maior ativista do mundo? Não. Essa análise não busca colocar ela em nenhum pedestal, nem falar que ela representa todas as lutas populares. Afinal, isso sempre resulta em frustração e cancelamento. Esse vídeo busca apenas reconhecer o ótimo trabalho que ela fez nesse single, seja criando uma representação mais real e inclusiva do Rio de Janeiro, seja criando um dos seus singles mais fortes conceitualmente de toda a sua carreira. Gostando dela ou não, não dá pra negar. A patroa tá de parabéns. Essa foi minha análise de Girl From Rio da Anitta. Espero que vocês tenham gostado. Me digam aqui embaixo se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês têm uma outra percepção do single. Essa é apenas a minha interpretação, eu posso estar errado. Espero que vocês tenham gostado, espero que a Anitta goste também. Espero que você se inscreva no canal para poder receber mais vídeos em breve e que ative o sininho para poder ser notificado quando eu postar os próximos vídeos. Não esquece de me seguir nas outras redes, é só procurar Spartakus, que eu sempre aviso quando tem vídeo novo. E é isso, até o próximo vídeo.